Muito boa noite. Tá aí o tema: tecnologia de ponta. Oh, tristeza! Mas é isso aí, deu para entender, né? Que é o vídeo de número 74, Sois Anjos no Senhor. Eu já falei sobre as igrejas da Ásia, que tudo representa. O pessoal parece que não atenta para a coisa, né? E aí a gente vê pessoas tristes, como já me escreveram hoje, abatidas porque às vezes veem o seu pastor sendo espinafrado aí na rede social. Se tem razão ou não, se provocaram ou não, esse é outro departamento. A gente vai costurar sobre isso aí. Mas, novamente, eu chamo a atenção para os textos do livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, com atenção voltada para as igrejas da Ásia, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia, elas têm assim uma forte, presença no nosso século agora. A de Filadélfia por aquilo que sofre, não é, por aquilo que, pela tribulação que passa, pela certeza de estar desfrutando aqui da proteção do Senhor. A igreja de Laodiceia é aquela que a gente já conhece: rico sou, estou enriquecido, tenho falta de nada, e tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa terrível! Enquanto eles se achavam tão importantes, Deus tinha uma opinião completamente contrária. Mas o que eu quero dizer não é exatamente isto. Eu quero só trazer a lembrança que em todas essas cartas, o Senhor, ao dirigir-se à igreja, ele não destrata o obreiro, ele não desqualifica o obreiro, ele chama ao anjo da igreja. Então ele diz que o obreiro daquela igreja, qualquer uma dessas, qualquer uma nossa, ele é o anjo da igreja. Por quê? Bem, a gente sabe o papel do anjo, não vou comentar aqui, até porque não é o caso, né? Tem muita coisa de anjo que se fala por aí, que não tem nada que ver, principalmente esse negócio de anjo da nação, anjo sobre o Brasil, anjo sobre Brasília, só se for para destruir, né? Mas não tem esse negócio de anjo. O pessoal inventa, tenta... mas vamos lá. Então veja que o Senhor, ele não destrata, ele não desqualifica. Mesmo estando errado, o Senhor honra aquele que foi colocado à frente do trabalho. Não obstante, isso tem um peso maior. Eu vou explicar mais uma vez. Pois bem, lembram os anjos que pecaram antes do nosso processo, do processo criativo de Deus, de ter feito homem à sua imagem e semelhança? Lá muito antes, na eternidade passada, os anjos, seguindo Lúcifer, transgrediram contra Deus e foram expulsos, tornando-se verdadeiros demônios. Tá? Então o que acontece? Hoje nós temos milhares de igrejas espalhadas. Não vou nem citar nomes porque são tantas. Aquelas mais tradicionais, as mais conhecidas, as mais antigas no Brasil. E todos esses pastores que estão à frente dessas igrejas são considerados como anjos para cuidar da igreja. Assim Deus os trata. O que acontece? Se o anjo errar, se eles cometerem algum erro, o julgamento que Deus fará deles será a semelhança do julgamento dos anjos. Eu entendo isto pela Bíblia, um peso muito maior, porque a responsabilidade também é maior. O Senhor havia dito que quanto mais se dá, mais se exigirá. Em outras palavras, pastor, onde é que está escrito isso? Posso mostrar, não agora porque não é o meu caso, e de repente eu não estou nem lembrando do texto aí, tá bom? Mas eu só quero dizer o seguinte: quanto mais você recebe, mais você será cobrado com responsabilidade por aquilo que recebeu para cuidar, e cuidar muito bem. Então, se você cometer erro, se você for infiel, se você fizer mau uso do patrimônio da igreja, se você usurpar direitos, se você, inventar heresias aí e desviar a igreja do curso da palavra de Deus, do curso legítimo da palavra do Senhor, perverter a fé, escandalizar, tudo que você possa imaginar, entendeu? Isto não significa
que eu não possa censurar, e é o que às vezes faço, censurar aquilo que eu entendo que está completamente fora dos padrões da Bíblia, completamente fora, mas veja, as coisas que se tornam públicas. Se uma pessoa fala alguma coisa, age de maneira errada, de forma pública, e eu notadamente, obviamente, fizer alguma censura, eu também tenho que fazer em caráter público, não tem jeito de ir lá para o privado, até porque não serei recebido, ninguém vai querer me ouvir. Então essas coisas assim, mas de qualquer forma, eu não posso chamar quem quer que seja de ladrão, eu não posso espinafrar uma pessoa. Às vezes tem lá milhares de fiéis na sua igreja, mas tá todo mundo errado. Eu sei, só você está certo, sem problema nenhum, eu já conheço essa, né? Mas a questão toda é a seguinte: eu não posso achar que eu estou no lugar de Deus, que eu posso julgar como Deus. Eu posso censurar à luz da palavra de Deus aquilo que está fora do contexto da Bíblia, que nós chamamos de heresia, e tem outros nomes também, tá? Paulo, por exemplo, quando fala para Timóteo, e Tiago também fala, Pedro também, quando censura, eles chamam de falsos obreiros, de cães e tantas coisas, e nos recomenda ter cuidado com esses, com pessoas que às vezes está na direção, na liderança de um grande trabalho, não importa o tamanho dele, e age de maneira abusiva, né, de maneira errada, escandalizando o nome do Senhor. Agora, eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus, fazer julgamento no lugar de Deus, não damos oportunidade de arrependimento para ninguém, censuramos quem dê essa oportunidade. E o certo é que quando chegar o dia do juízo, do julgamento, a igreja será arrebatada. No final teremos o juízo do trono branco, o tribunal do trono branco, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, não é isso? Então o Senhor vai chamar e vai julgar a todos segundo suas obras por aquilo que fizeram. Não estou falando do julgamento das obras para recebimento de galardão, tribunal de Cristo. Estou falando julgamento final. E logicamente todos os seres humanos aparecerão, mas não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porém, aqueles que não estão no livro da vida, que erraram, que transgrediram, que pecaram voluntariamente, sabendo que tinha que agir de maneira certa por conta dos que estavam diante dele para serem cuidados, esses responderão de uma maneira gravíssima diante de Deus, não haverá misericórdia nenhuma, compaixão. Então, quando vocês falarem mal de um pastor, de um ministério, seja lá do que for, pense não neles. Você pode até ir lá e brigar com ele, fazer o que você quiser. Pense nas milhares de pessoas que estão sob a responsabilidade, que não tem culpa nenhuma de qualquer coisa que você acha que houve desvio. Isso é uma questão de foro, de julgamento pessoal. Mas não se deve fazer isto. Pelo menos vocês não me veem na minha página no Face. Eu censuro quando a coisa é pública, né? Esse negócio de trízimo, de quadrízimo e coisas tais que eu vejo que há abuso, vender areia da praia da Galileia, a água do Mar Morto, sabe, oração abençoada lá no Monte Sinai, coisas que é pura exploração da fé. Então nisto a gente não deixa de graça, a gente vai lá, mostra na Bíblia, quem sabe alguém perceba e saia fora do meio deles antes que acabe também se contaminando. Porque lembra que quando o Senhor falou sobre os fariseus, que eles saíam pelos 4 cantos da terra fazendo discípulos e prosélitos, e depois os transformava em filhos do inferno 2 vezes mais. Está lá em Mateus 24, 23, 24. Então transformava em filhos do inferno 2 vezes mais. Porque enquanto a pessoa passivamente ouve a palavra, crê em Jesus, tem no coração o desejo de ir para o céu, sem problema nenhum. Mas quando começa a assumir, a abraçar a ideia, a ideologia, o pensamento, o erro doutrinário, e sair também fazendo discípulos nas mesmas condições, comete tanto erro quanto seu líder. Beijo, bom final de semana a todos, grande abraço.